Olá, turma! Nós terminamos o vídeo onde foi feita a explicação sobre o timer zero com esse exemplo. Nós resolvemos esse exemplo, encontramos as configurações do T0 Clock Select, PS2, PS1, PS0, PSA e Timer 0. Agora nós vamos utilizar esse mesmo exemplo para implementar no MPLAB. Então vamos implementar um temporizador, um timer, no timer 0, que vai estourar a cada 0,1 segundo. E para a gente verificar esses estouros, para a gente poder monitorar e avaliar esse tempo a cada estouro, para ver se está correspondendo ao que deveria ser, nós vamos fazer esse a cada 0,1 segundo, que é o tempo de 0,01 segundo, a gente vai mudar o estado lógico do porte B, simplesmente para a gente poder avaliar o funcionamento desse código. Então vamos ao MPLAB. Então já iniciei aqui o código no MPLAB, com as configurações que nós obtivemos no exercício, ou seja, o PS2 igual a 1, PS1 igual a 1, PS0 igual a 1. Com isso a gente dividiu o pulso de clock de entrada por 256. A gente configurou o TMR0 com valor 246. O T0 Clock Select foi configurado em 0 para garantir que os clocks viriam do ciclo de máquina, do relógio, do microcontrolador. O PSA está em 0, porque a gente vai utilizar o Prescale. Então 0 a gente vai utilizar o Prescale. E o T0 Source Edge a gente não vai configurar porque ele só se aplica quando nós estamos utilizando, o sincronismo só se aplica quando nós estamos utilizando uma fonte externa de clock. Então aqui na primeira linha a gente inclui o controlador, faz a configuração dos configuration bits e a gente inicia o desenvolvimento do código, certo? Como todo código para PIC, a gente vai iniciar esse código com org 00H, ou 00 em decimal. Então a gente vai iniciar a configuração configurando o bit 0 do porte B como saída. Para isso, a primeira coisa que a gente vai eu sei que o tris-B, que é quem configura a entrada e saída, está no banco 1, então vou me dirigir ao banco 1. Então, bit 7F status, RP0. Com isso, com essa linha de código, eu estou indo ao banco 1. Se o bit estiver em nível lógico 0 do registrador de status, ele é configurado como saída. Então é isso que nós vamos fazer. Bit clear F, tris-B, vírgula, bit 0 do tris-B. Então bit 0 do tris-B, bit 0 do porte B está configurado como saída. E agora a gente volta ao banco 0. Bit clear F, status, botei maiúsculo, status, vírgula, RP0. Banco 0. Só vou botar um rótulo aqui no início para a gente entender o que corresponde a cada etapa do código. Então nessa primeira etapa do código nós estamos configurando o porte B. Sim, preciso dar uma tabulação aqui em todas essas instruções. Bem, vamos agora realizar a configuração do timer 0. Então da mesma forma, eu vou botar um rótulo aqui, configurando o timer 0. Como é que a gente vai configurar o timer 0? Com exatamente essas configurações que estão aqui em cima. Certo? Então, bem, a configuração do timer 0 é feita no registrador option reg, e esse registrador está também no banco 1. Então eu preciso ir ao banco 1. Para isso a gente vai executar essa mesma linha de código aqui para nos dirigirmos ao banco 1. Banco 1. Depois eu vou voltar para o banco 0. Então eu vou copiar essa linha também. Banco 0. Bem, eu prefiro manipular cada bit do registrador option reg individualmente. Então eu vou
Vou escrever 1 no PS2, 1 no PS1 e 1 no PS0. Então, bit7f option underline reg PS2 bit7f option reg vírgula PS1 e bit7f option reg PS0. Com isso, eu realizo essas três primeiras configurações aqui. Agora a gente vai escrever 0 no PSA. Então, bit clear f option reg vírgula PSA. Agora a gente vai escrever 0 no T0 CS. Então, bit clear f option reg T0 CS. Com isso, nós finalizamos a configuração do timer 0. Agora a gente vai ao loop principal do nosso código. Eu quero escrever dá um certo intervalo de tempo, que são 10 milissegundos. E depois escrevo 0 no registrador. Depois escrevo 0. Então, a gente vai fazer agora um loop principal do nosso código. Até então a gente só estava fazendo a configuração. Vamos realizar agora um loop principal. Então, loop, chamar de loop principal. Eu vou iniciar esse loop principal com o loop efetivamente, então eu vou criar um rótulo chamado loop. E ao final eu vou ter um goTo loop, eu quero ficar preso nesse loop infinitamente. goTo loop. Só para deixar um pouco mais organizado esse código, eu vou dar uma tabulação a mais aqui em tudo. Para todas as instruções ficarem estruturadas da mesma maneira. Então, dentro desse loop, o que nós vamos fazer é escrever 1 no port B0, ou seja, bit7f, port B0, depois bit clear f, port B0. E entre cada instrução dessa, de acender e apagar o bit 0 do port B, a gente vai executar um atraso. Então, para executar esse atraso, a gente vai usar uma subrotina de atraso, e essa subrotina vai chamar o timer 0. Então, call timer. Call atraso, e o atraso foi de 10 milissegundos, 10 ms. É o nome que eu vou dar para minha rotina. E aqui eu vou fazer a mesma coisa novamente. Ctrl C, call, atraso 10 ms. Agora a gente vai passar o desenvolvimento dessa rotina. A gente já tem toda a porta B configurada, o loop principal configurado, e agora a gente vai desenvolver essa rotina que vai gerar esse atraso de 10 milissegundos. Então vamos lá, o atraso de 10 milissegundos. Então vamos ao desenvolvimento da rotina de atraso. Então chegar aqui, escrever atraso, vou botar com letra maiúscula. Atraso minúsculo. Atraso 10 ms, 2 pontos. Beleza. Agora vamos voltar aqui à estrutura do port B. Então, aqui no diagrama do TMR0, o que é que nós temos? A gente sabe que eu vou carregar o registrador TMR0 com 246, então 246, e ele vai começar a ser incrementado a cada pulso de clock. Então 247, 248, 249, e ele vai sendo incrementado até chegar ao 255. 255. Quando chegar ao 255 mais um pulso de clock, o que vai acontecer é que vai haver um estouro, esse registrador volta a zero, ele volta a zero,
e o bit T0 e F, timer 0, interruption flag, do registrador intcon, esse bit aqui vai nível lógico 1. E ele vai permanecer em nível lógico 1 indefinidamente, a não ser que eu altere o estado lógico desse bit. Então a gente precisa, a cada estouro do timer, fazer duas coisas. Primeiro, recarregar o meu TMR0. Eu preciso que o meu TMR0 conte 10 pulsos. Então eu preciso recarregar o meu TMR0 com 246 e eu preciso levar a nível lógico 0 o bit T0 e F do registrador intcon, para que eu possa visualizar um novo estouro do timer. E no meu código eu vou ficar o tempo inteiro monitorando o estado lógico do T0 e F, porque é ele que vai me dizer, houve um estouro. Houve um estouro significa que se passaram 10 milissegundos. E agora eu posso, uma vez decorridos 10 milissegundos, eu vou voltar da minha rotina de atraso de 10 milissegundos, mudar o estado lógico da porta e aguardar mais 10 milissegundos. Então, a nossa rotina de timer vai ser basicamente um loop infinito, monitorando o estado lógico do registrador T0 e F. Quando o registrador T0 e F for a nível lógico 0, ou for a nível lógico 1, eu saio da rotina, porque eu sei que já se decorreram 10 milissegundos, e volto para o meu loop principal. Então vamos à rotina de desenvolver esse código. Voltando ao MPLAB. Certo. Voltando aqui ao MPLAB. A gente vai zerar o T0 interruption flag do intcon, porque eu preciso que ele esteja em 0 para guardar os 10 pulsos de clock. E eu vou carregar o meu registrador TMR0 com 246. Como eu não consigo fazer esse carregamento direto, a gente sempre vai ter que fazer ele via o registrador W. Então eu venho move LW, move LW, qual o valor? O valor em decimal 246. E agora eu posso mover move WF, movo W para F. Quem é que eu vou mover de W para F? Ou melhor, quem vai ser o meu F? TMR0, que é o registrador que acumula os estouros os pulsos de clock do timer 0. Agora o que eu preciso fazer é um loop infinito que vai ficar o tempo inteiro testando o valor do bit T0 e F. Bem, como é que a gente faz esse loop infinito? Eu vou criar aqui um rótulo novamente. Que eu vou chamar de loop 1. Poderia ser qualquer outro nome. Vou fazer um bit test F, salta se tiver setado. Então vou saltar a próxima instrução se o bit em T0 e F do intcon estiver setado, estiver em nível lógico 1. Então venho aqui intcon, vírgula, T0 e F. Então ele vai saltar essa instrução que eu vou escrever agora se o bit estiver em nível lógico 1. Bem, qual é a instrução que eu quero que seja executada se ele estiver em nível lógico 0? Eu quero que eu fique preso nesse loop o tempo inteiro. Então eu vou go to loop 1. Então enquanto enquanto T0 e F estiver em nível lógico 1, eu vou executar essa linha de código e vou ficar rodando aqui o tempo inteiro monitorando o estado lógico desse bit. Quando ele atingir o nível lógico 1, quando ele for 1, T0 e F for 1, eu salto essa linha, significa que eu finalizei o meu atraso, decorreram uns 10 milissegundos, e eu vou voltar para o loop principal. Como eu vim para essa rotina atraso de 10 ms com a chamada de call, eu retorno com uma instrução de return. Então, eu vou retornar para o loop principal.
Então, vamos analisando o código aqui. Entrando no loop principal, eu tenho um loop principal, levo o bit 0 do port 0 a nível lógico 1, chamo a rotina de atraso, salto para a rotina de atraso, eu vou limpar o registrador que sinaliza a interrupção, vou carregar o TMR0 com 246 e vou ficar aguardando haver um estouro no timer. Havendo um estouro no timer, eu retorno, levo a nível lógico 0 o bit 0 do port B, chamo a rotina de atraso novamente, sigo o mesmo procedimento novamente, volto para cá, entro no GoToLoop0 e fico repetindo essa sequência de código infinitamente. Bem, vamos testar isso aí no SimulIDE para avaliar o funcionamento desse código. Ah, só um detalhe. Antes de levar para o SimulIDE, a gente precisa compilar o código, né? Então eu vou compilar esse código no martelinho aqui. Compilar o código. Opa, houve um erro. O que será esse erro? Vamos analisar o que foi o erro. Expected end, ou seja, ele esperou uma instrução end ao final do arquivo que não foi utilizada, apresentada. Então tenho que botar aqui no final do meu código, todo código termina com end, então faltou esse end. Então, vou compilar novamente. Perfeito, sucesso. E agora a gente vai ao SimulIDE. Então, aqui na tela do SimulIDE, a gente vai adicionar um microcontrolador. Então, a gente vem aqui em microcontroladores, cadê? Microcontroladores, PIC 16F, 16F628A, arrasto para a tela principal. E eu quero avaliar o funcionamento do meu código. A gente vai utilizar para isso, como o meu código vai gerar uma sequência de pulsos, eu venho aqui em instrumentos, nos medidores, e tem um frequencímetro. Bem, eu vou conectar esse frequencímetro, a porta que eu vou manipular é o B0, a porta B0, então vou ligar meu frequencímetro à porta B0. Pronto. Agora a gente precisa carregar o código. Vou clicar duas vezes no microcontrolador. Clicar com o botão direito, propriedades. No exemplo do port B, a gente definiu que, voltando aqui no slide, que o cristal que nós iríamos utilizar era um cristal de 1 MHz. Então a gente precisa colocar lá um cristal dizer que o clock desse microcontrolador é de 1 MHz. Então, vamos mudar aqui, está 20 MHz, clico duas vezes, escrever 1, Enter. E agora a gente vai carregar o programa. Cadê? Então, clico com o botão direito novamente, carregar firmware. Eu vou lá no caminho para salvar o meu firmware, que o meu firmware foi salvo. Está aqui, .x, abrir, carregado. Agora é só mandar rodar o código. Iniciei a simulação. E nada, não deu certo. Vamos ver o que foi que aconteceu para que o código não tenha funcionado. Opa, perdão, começou a funcionar aqui. Deixa eu parar. Iniciar, pronto. Não sei o que foi que aconteceu, não, mas agora deu certo a simulação. Então eu estou com a frequência de 48,58 Hz. Bem, voltando lá ao slide, nosso problema, cadê? Slide. O objetivo era que fosse gerado um estouro a cada 0,1 segundos. Então a frequência de estouros é de 0. Opa! O período de estouros. O período de estouros T
é de 1 vezes 10 a menos 2 segundo. Isso quer dizer que a frequência de estouros, F, vai ser 1 sobre o período. 1 sobre o período. Isso aqui é igual a 100... perdão. Essa caneta está complicada, esse mouse. Isso é igual a 100 Hz. Ok? 100 Hz. E o período, isso aqui eu vou te dizer, isso aqui, o período é igual a 10 milissegundos. 10 milissegundos. Isso quer dizer que, na verdade, a minha lâmpada vai ficar acesa, ou o meu estado lógico da porte B vai ficar aceso durante 10 milissegundos. Depois ele vai apagar durante 10 milissegundos. Então, se a gente for desenhar esse sinal, eu vou ter um sinal assim, 0 apagado, nível lógico 0, nível lógico 1, nível lógico 0, nível lógico 1, nível lógico 1, 0, 1 e assim por diante. Esse período aqui é 10 milissegundos. Esse período aqui é 10 milissegundos. Isso quer dizer que um ciclo completo tem 20 milissegundos. 20 milissegundos equivale a uma frequência de 50 Hz. Ficou cortado aqui. 50 Hz. Por isso a gente obteve 48. Não sei se vocês voltarem lá no livro, no vídeo do exemplo de resolução desse problema, a gente viu que a gente encontrou um resultado aproximado. A gente não encontrou a frequência de 100 Hz exato, foi 90 e alguma coisa, 98, 96 Hz. Por isso, por conta desse erro, a gente também não obteve uma frequência nos pulsos de 50 Hz. A gente obteve 48. Então, o que a gente está medindo aqui é a frequência dos pulsos na saída do microcontrolador. Bem, e é isso basicamente. É assim que a gente implementa um código utilizando o timer zero. Bem, qual foi a vantagem nessa utilização? A gente não precisou ficar preso naquela rotina de loop, de dezenas de loops rodando ali, né, no operation, várias operações sendo executadas sem produzir nenhuma ação do microcontrolador, efetivamente. Mas, por outro lado, ainda assim, mesmo utilizando a rotina de timer, a gente continuou preso num loop infinito. A gente continua preso aqui nesse loop infinito. Então, a gente fica o tempo inteiro aqui aguardando, dentro dessa sequência aqui, que haja um estouro, ou seja, que haja um estouro desse timer. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar de um outro circuito periférico do microcontrolador, chamado de circuito de interrupção, que vai resolver esse problema. Na verdade, a gente vai fazer com que esse circuito de interrupção execute essa ação aqui, de ficar o tempo inteiro monitorando o estado lógico do T0 e F. A gente vai configurar a interrupção para que ela, quando houver o estouro, sinalize para o meu microcontrolador que vai parar a sequência de execução do código para que a interrupção seja atendida. Então, beleza? Nos vemos no próximo vídeo.